Oi, pessoal! Desde que a pandemia do coronavírus passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, há um assunto que domina as rodas de conversa, que é a vacinação. Tem gente que, assim como eu, reza para se vacinar, para terminar esse ciclo e, para o mais rápido possível, poder retomar a vida aos poucos. Outras pessoas brigam pelo direito de não se vacinar. Elas realmente não querem. Como aqui no De Tudo Um Pode a gente fala de qualquer assunto, nós trouxemos hoje uma infectologista para falar sobre vacinação com a gente, com vocês e com a gente também. Né, Bruno? E aí, já se vacinou? Olá, Elígia, cá estou eu com minhas 2 doses devidamente tomadas, pronto para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Hoje a gente está aqui com a médica infectologista doutora Carla Kobayashi. Carla, um prazeraço te receber por aqui, nesse dia caótico de gravação em que ficamos sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram e afins, mas cá estamos nós aqui firme e forte gravando. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Bruno. Doutora, para a gente começar nosso papo, então, já engatando essa polêmica que não deveria ser tão polêmica, né, referente à vacina. Bom, quando a gente pensa um pouquinho historicamente, né, sobre essa questão da vacinação, a gente vê que muitas doenças, elas demoraram para ser erradicadas, o que é consequência natural, né, dos avanços da tecnologia médica. Quanto mais tecnológico, mais ágil para você engatar esses processos. Só que talvez por consequência, essa agilidade aqui para a gente ver como algo muito bom, a gente ficou super na expectativa nessa questão do coronavírus, de gente, chega logo vacina, mas ao mesmo tempo gera muita insegurança para algumas pessoas, né? Então eu queria entrar um pouquinho nesse mérito sobre essa questão da segurança das vacinas. Por mais que a gente tenha essa expectativa, essa ansiedade, esse ânimo, quando elas já estão disponíveis para a gente tomar, em que momento a gente pode ter essa certeza de que uma vacina é segura e ela está pronta para ser distribuída para o público? Perfeito, Bruno. Eu acho que eu vou começar falando um principal ponto assim, em relação às vacinas da Covid, né, contra a Covid-19. Elas foram vacinas que foram desenvolvidas em um tempo muito rápido, né, digamos assim. Então, foi questão de um ano, né? A gente teve ali a descoberta do vírus, a declaração da pandemia, mais ou menos em dezembro, janeiro do ano passado, e a gente já teve o início da vacinação em alguns países, né? Europa, Londres, no final de dezembro do mesmo ano, de 2020, né? Então, a gente teve um tempo relativamente curto, né, para o desenvolvimento, produção, distribuição dessas vacinas. Talvez isso seja um ponto aí um pouco crucial, fora toda a polêmica, né, mas talvez esse seja um ponto crucial em relação à confiança das pessoas em relação às vacinas contra a Covid. Acho que esse é um ponto que a gente precisa lembrar. Apesar do tempo ter sido um tempo curto, né, de todo o desenvolvimento dessa vacina, a gente tem que pensar que para essa vacina, e aí eu falo de todas as plataformas disponíveis, para que essa vacina ela chegue até a população, ela passou pelas 4 fases, né, principais de um estudo de vacina, né? Essas fases a gente não tem como pular nenhuma fase, a gente não tem como reduzir o tempo de nenhuma fase, né? Qual foi a questão da Covid? Por que ela conseguiu ser desenvolvida num tempo mais rápido, né? Num tempo até recorde? Por conta de uma questão de importância mundial, né? Então, você tinha ali a declaração de uma pandemia, você tinha a circulação de um vírus, que era um vírus novo, você tinha todo um impacto social, econômico, político. Então, isso tudo fez com que a gente pudesse mover uma máquina, né, de tecnologia voltada exclusivamente, eu vou dizer exclusivamente, porque eu acho que o mundo inteiro parou para isso, né? Quando eu falo mundo, eu estou falando principalmente dos pesquisadores, né, dos grandes laboratórios. Eles literalmente pararam e voltaram a sua atenção exclusivamente para o desenvolvimento dessa vacina do Covid. Por quê? Porque desde o início da pandemia, a gente já tinha, né, o conceito de que a principal medida que ia conseguir barrar, que ia acabar com essa pandemia, seria a vacinação.
Isso a gente consegue ter a prova real disso agora, né? Que a gente consegue ver a evolução, a melhora da pandemia com o decorrer, com o círculo, né? Com a circulação, com o avanço da vacinação. Então, a gente consegue ver isso na vida real. Então, acho que essa discussão do tempo de desenvolvimento da vacina da Covid é uma discussão que a gente precisa tomar. E aí, vale a pena a gente falar um pouquinho do desenvolvimento dessas vacinas, né? Existem 4 fases do desenvolvimento dos estudos clínicos de vacina, e elas são impecáveis para todas as vacinas. Então, todas as vacinas que a gente tem hoje disponível no Brasil, em Londres, na Europa, todas elas passaram por essas fases, tá? Tanto no seu estudo clínico, então, quais fases são essas? A fase 1, que é um estudo in vitro, né, no laboratório, para a gente descobrir se realmente faz algum sentido aquela tecnologia da vacina. Então, a gente teve na Covid, a gente teve o desenvolvimento de novas plataformas, né, então, a plataforma de RNA mensageiro é uma plataforma nova, a gente pode dizer assim que nova, a gente nunca tinha tido antes uma distribuição mundial de nenhuma vacina com essa plataforma. Então, a gente precisa ali, in vitro, no laboratório, ver se essa tecnologia, se essa plataforma, ela é compatível em reduzir, né, a infectividade, a transmissibilidade daquele vírus naquela situação. Então, a gente faz a fase 1 no laboratório, depois que essa fase 1 é toda revista, né, então você verifica a questão de segurança, de eficácia, algumas têm um teste ali em animais, né, outras não, outras podem ter só mesmo ali teste molecular mesmo in vitro, e aí você parte para a fase 2. Nessa fase 2, a diferença dela para a fase 3 é o número de pessoas e o foco. Na fase 2, o foco principal dessa vacina vai ser segurança. Então, você escolhe, né, um número, e esse número ele é totalmente calculado ali pela incidência da doença, tá? É um número que a gente não é um número mágico, a gente não consegue falar que para essa doença a gente vai estudar 100 pessoas, não. É um número especificamente estudado, né, calculado, variando com a incidência da doença, variando com a eficácia que essa vacina mostrou no laboratório, no in vitro, você consegue chegar a um número específico para estudar, só que esse número ele é menor, tá? Diferente da fase 3, que você tem um N de amostra maior, você tem um número menor, e o seu foco principal vai ser a segurança, ou seja, para a vacina passar para a fase 3, ela precisa provar que ela é uma vacina segura, tá? E aí, nesse grupo específico de pessoas que estão sendo estudadas, a vigilância para os eventos adversos, ela é altíssima, tá? Então, o laboratório, os centros de pesquisa, eles vigiam de uma forma muito de perto, muito rigorosa, qualquer evento adverso que possa surgir ali naquele momento. E se essa vacina ela não se mostrar segura o suficiente, ela não passa para a fase 3, tá? Isso é importante a gente pensar. Mas se ela mostra uma segurança ok, compatível, e uma eficácia também semelhante ao esperado ali na fase do laboratório, ela passa para a fase 3. Nessa fase 3, a gente vai novamente estudar a segurança e a eficácia dessa vacina, só que numa população maior, né, num número maior de amostra, tá, de pessoas. E aí é geralmente nessa fase que a gente começa a ter ali os resultados preliminares divulgados pelo laboratório, a gente começa a poder divulgar alguma porcentagem de eficácia, porque é justamente nessa fase que a gente começa a visualizar o poder ou não dessa vacina, né? Tanto e aí que começa a entrar os voluntários, né? Isso, é nessa fase que a gente precisa dos voluntários, perfeito, Bruno, porque também é nessa fase que a gente precisa entender essa vacina na vida real, né? Então, é diferente você estudar ela no laboratório, é diferente você estudar ela em, sei lá, 50 pessoas, que você consegue controlar a vida delas mais fácil, e é diferente você estudar ela em 10 mil pessoas, né? Que aí você consegue visualizar também a vida real. A vida dos voluntários é a vida real. Então, para o Covid, a gente teve também uma particularidade, que eram as pessoas sendo expostas. Então, por exemplo, você pega um estudo de uma Coronavac que estudou profissionais de saúde. O nível de exposição de profissionais de saúde, ele é muito maior do que o nível de exposição, sei lá, de um idoso que foi
de uma vacina que estudou mais uma população idosa, os idosos estavam mais restritos, né, estavam fazendo mais o seu isolamento, então a gente precisa visualizar essa diferença também. E daí, só para concluir, a gente passa para a fase 4, que é a fase de população mesmo, né, que é a fase que a gente está vivendo agora, né, que é quando você tem a distribuição dessas vacinas a nível populacional, mundial. E isso é uma coisa também importante na vacina contra coronavírus, que a gente nunca teve uma vacina com uma distribuição mundial ao mesmo tempo, no mesmo período, né? Então, você tem a mesma vacina, sim, eu digo contra uma mesma doença, sendo distribuída para todo mundo, né, numa escala literalmente mundial de bilhões de pessoas, ao mesmo tempo. Então, talvez também, esse é o segundo ponto que eu acho importante da gente frisar, a questão do tempo era primeiro e esse é o segundo ponto, talvez também seja esse um motivo que a gente, numericamente, enxerga o maior número de eventos adversos publicados, né? Então, em nenhum momento, acho que ninguém para pensar muito isso, né? E a gente, como trabalha na parte de epidemiologia, de infectologia, a gente para pensar. Em nenhum momento você viu bilhões de pessoas sendo vacinadas ao mesmo tempo. Então, você vai ter, isso é numérico, isso é número absoluto, né? Então, você vai ter um número maior de eventos adversos sendo divulgado, não porque a vacina não é segura, né? Não porque aquela vacina causa um número absurdo de eventos, mas sim porque você tem, ao invés de você ter 1 milhão de pessoas, você tem 1 bilhão de pessoas sendo vacinadas, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar nessa questão do tempo, vale a pena a gente pensar nessa questão da simultaneidade de vacinação que a gente está tendo agora, vale a pena a gente pensar nessas fases que a vacina, né, não pode burlar, né? Você tem que seguir essas fases. Vale a pena a gente discutir que para essa vacina estar circulando na população, além desse estudo clínico, dessas fases do estudo clínico, ela passa também por aprovação de FDA, Anvisa, Ministério da Saúde. Então, todos esses dados dos estudos clínicos, eles são revisados, né, por órgãos que são órgãos que estão acima ali de qualquer questão aí econômica, política, partidária, são órgãos que realmente estão preocupados em fiscalizar, né, em fiscalizar se houve algum erro durante aquele estudo, fiscalizar se aquela vacina realmente tem aquela segurança que está proposta, tá? Então, acho que discutir segurança das vacinas, principalmente das vacinas contra a Covid-19, é a gente discutir essas questões, né? É a gente começar a falar coisas que a gente não falava antes, né? Não discutir somente a eficácia, mas discutir algumas etapas da segurança de vacinas de modo geral, que as pessoas não sabiam que ocorria, né? Então, a gente tem vacinas que elas param na fase 2 porque a segurança não é adequada. A gente tem vacina que para na fase 3 porque começa a ser estudada numa população específica e mostra muito evento adverso, ou então não mostra a eficácia que estava proposta. Então, vale a pena a gente passar a discutir não só o número, né, a porcentagem de eficácia isolada, de uma forma isolada, mas discutir as etapas e os processos que estão por trás, né, da vacina. Não sei se eu me estendi. Não, você explicou uma coisa ótima, porque assim, tem muita gente que tem uma ideia que essa vacina da Covid trouxe muito esse assunto da vacinação, como é preparado, como não sei o quê. Parece para alguns que é uma pastelaria, que você chegou lá, não que seja desorganizado, adoro pastel, mas assim, tem uma coisa, você não pode chegar de repente e escolher um sabor, tem um processo envolvido, porque envolve vidas, as pessoas nos laboratórios e os médicos envolvidos não vão ser irresponsáveis a ponto de criar alguma coisa assim, olha gente, a Covid está matando, então a gente vai criar uma vacina, você vai morrer de qualquer jeito, tudo bem pra gente. A vida não é assim. Então, assim, essa questão que é muito louca, porque antes disso, a gente tomava várias vacinas, mesmo adultos, e nunca se questionou, por exemplo, em relação à dose, a antitetânica. Você toma uma a cada 10 anos, que inclusive dói, pelo menos para mim dói, mas tem que tomar. Então, você toma uma a cada 10 anos, e eu acho que quando a pessoa fica grávida, tem uma regra diferenciada. A da hepatite B,
são 3 doses. Outras vacinas como sarampo, você toma uma. Agora, quando a questão é a Covid, é uma, eu acho que é. Se não for, você corrige quando você responder. Eu acho que não. Então, quando a gente fala da Covid, fica muito pessoal assim, gente, por que, por exemplo, Janssen é uma dose e as outras são 2 ou 3? Por que isso? Ai, mas e a eficácia? Por que tem uma que é mais eficaz do que a outra? Assim, a pessoa não trabalha com isso, ela nunca entendeu sobre o assunto, o máximo que ela leu foram algumas notícias, viu uns vídeos na internet, e de repente você se vê debatendo praticamente com um especialista que não entende de nada, que é a pessoa que chuta a informação. Ah, eu só vou tomar dessa porque é mais segura. Então eu queria que você falasse um pouco dessas questões. Por que as vacinas têm doses diferenciadas? E por que essa questão da eficácia, não assim, não é que não tem nada a ver, mas por que é seguro tomar uma vacina que é, sei lá, 60% seguro ou 80%? Como funciona isso? Vou tentar organizar aqui as ideias, mas assim, eu acho que vamos falar primeiro sobre a eficácia, né? Que essa palavra, qual o conceito de eficácia para uma vacina, né? Primeiro que absolutamente nenhuma vacina que existe no mundo, ela tem uma eficácia de 100%, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala em eficácia, a gente precisa ter uma complementação desse conceito. A gente não pode falar de eficácia solto, como uma porcentagem somente. A gente precisa associar esse conceito de eficácia ao que você quer ser eficaz. É basicamente isso, mas vou dar um exemplo. A vacina da BCG, que é uma vacina que é tomada na maternidade, né? Você tem que tomar ela ao nascer. Então, você toma é dose única, você toma ela ao nascer, é geralmente aquela que a gente tem a marquinha aqui no bracinho esquerdo, a marca também não é sine qua non, né? Não é condição de você estar vacinado ou não, mas a nossa geração, né, digamos assim, ela já vem com essa marquinha porque a gente tomou essa vacina. Então, é uma vacina que ninguém questiona, em momento nenhum. Ninguém questiona, né? Você não vai estar com seu filho recém-nascido na maternidade, a enfermeira vem aplicar a vacina e você vai dizer, não é para dar BCG. Ninguém para e faz isso. Ou pelo menos ninguém racional faria isso, né? Por quê? E aí a gente tem que discutir a eficácia dessa vacina. Essa vacina, ela é eficaz em proteger as formas graves de tuberculose. Então, observa, tuberculose é uma doença endêmica no Brasil. Se você for para um país europeu, eles fazem todo um rastreio, se você for morar, né, tirar visto, enfim, eles fazem um rastreio em relação à tuberculose porque é considerado uma doença endêmica no Brasil. E a gente toma a vacina de BCG, que é uma vacina contra a tuberculose. Olha que desconexo, mas é um motivo simples. O intuito, a eficácia da vacina da BCG, ela não é para impedir a infecção contra a tuberculose. Ela é para impedir as formas graves da tuberculose. Então, ela impede principalmente a meningite que é causada pela tuberculose. Então, assim, a gente discutir eficácia, a gente precisa entender para que é eficaz. Então, se a gente for raciocinar essa eficácia da BCG, a gente logo vai entender e vai conseguir transpor para a eficácia da COVID. As vacinas da COVID, elas tiveram o principal objetivo de serem eficazes contra a doença moderada a grave. Elas tiveram o principal objetivo em reduzir hospitalização e mortalidade. Então, elas tiveram o objetivo de você... Tudo bem que você se infecte, mas você não vai precisar ir até o atendimento médico, você não vai precisar ficar hospitalizado e você não vai precisar não, né? Você não morreria da doença. Então, o objetivo das vacinas, principalmente, né, o objetivo das vacinas contra a Covid era esse. Por quê? Porque a gente, desde o início da pandemia, a grande discussão da doença da Covid-19 era essa, porque ela causava uma alta taxa de pessoas que precisavam procurar o pronto-socorro, de pessoas que precisavam ficar internadas. O tempo de internação era um tempo extremamente prolongado, ou seja, você tinha uma crise no sistema de saúde, e aí podia ser o sistema de saúde público, né, como o SUS, mas também o particular. Você tinha uma crise de uma doença que atingia um grande número de pessoas, que essas pessoas precisavam procurar o pronto-socorro, então
pronto-socorro ficou lotado no início da pandemia. As pessoas, além de procurar o pronto-socorro, ainda precisavam ficar internadas. A internação era extremamente prolongada, então a pessoa ficava ali internada com catéter nasal de O2, sem conseguir, ficava oxigênio dependente, né, O2 dependente, que a gente fala no termo médico, ficava ali sem conseguir ter alta para casa, ficava ocupando aquele leito de enfermaria por até meses. Então, isso gerou uma crise no sistema de saúde que impactou muito, né? Então, isso impactou economicamente, na saúde. Então, acho que o objetivo, quando a gente buscou lá ter alguma coisa que freasse, que melhorasse esse cenário, o objetivo principal era esse, era reduzir as suas complicações, era reduzir a doença grave, moderada, que causasse internação, que causasse óbito. Então, a ideia de eficácia dessas vacinas é muito mais para esse tipo, né, da doença do que para infecção leve. Então, quando a gente fala que uma vacina ela tem eficácia de X%, a gente tem que entender para qual porcentagem, né? Para qual tipo de doença, vamos chamar assim. Mas, por exemplo, a gente tem uma Coronavac que foi muito, né, massacrada, digamos assim, né, discutida em relação à sua eficácia, mas ela tem uma eficácia muito boa, para excelente em relação à doença moderada, internação e óbito. Então, ela reduz, sim, a taxa de hospitalização, ela reduz, sim, a taxa de mortalidade para os vacinados, tá? Então, acho que discutir a eficácia, a gente precisa ter muito em mente isso. Outro ponto que eu queria falar é que a gente nunca discutiu essa questão de eficácia para outras vacinas. Então, se a gente pega um exemplo rápido, e aí eu vou chegar na questão da dose que você comentou, se a gente pega o exemplo de uma vacina de influenza, que é a vacina da vírus da gripe, né? A gente toma anualmente, ninguém questiona, né? Grupos de risco, então, é inquestionável. A gente tem gestante, o grupo de gestante para vacina de influenza é uma vacinação quase que obrigatória, porque para o grupo de gestante, ela tem uma letalidade muito maior do que para as pessoas outras, né? Então, você tem um grupo que é um grupo, digamos, que é um grupo difícil de você ter uma segurança de vacina, né? Mas você tem ali a vacina da influenza, é indiscutível para o grupo de gestante. E se a gente for parar para observar ali na própria bula da vacina, a eficácia dela não chega a 70%, né? Gira em torno ali dos 60%, 70%. Então, e nem por isso a gente se questiona na hora que a gente está gestante se vai ou não fazer a vacina. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que se pegar a doença, a infecção de influenza para aquele grupo, ela é muito mais de risco do que qualquer evento adverso, qualquer eficácia da vacina. Outra questão em relação à vacina da influenza que eu acho importante a gente comparar, porque é comparando que a gente começa a ter uma ideia, é a questão das doses, né? Então, a vacina de influenza, por exemplo, a gente tem que tomar anualmente. E por quê? Por conta do vírus. Então, o vírus da influenza e o vírus do coronavírus, eles são vírus de RNA. Um vírus de RNA, o material genético dele é de RNA, ele é um vírus que ele é mais instável, ele tem chance de maiores mutações. Então, por isso que, por exemplo, para uma gripe, a gente faz a dose anual, porque é de acordo com aquelas cepas, né, com aquelas mutações que circularam naquele último ano, que ela produz a vacina para o ano de 2021, para o ano de 2022. Então, é aquele vírus que circulou mais em 2020, né, aquela cepa, aquela variação, aquela mutação, que vai ser a vacina do ano seguinte. Para o coronavírus, vai funcionar mais ou menos nesse raciocínio, tá bom? Porque a gente já viu que a gente tem muitas mutações, a gente tem variantes do vírus circulando, e cada vez mais a gente tem essa discussão, né, de novas variantes, né, e toda vez que a gente não tiver um controle dessa infecção, um controle da circulação desse vírus na população, a gente aumenta a chance de ter mutação, de ter variações, de ter variantes daquele vírus. E é isso que aconteceu, né? Então, você permite ao vírus que ele consiga ter ali as suas mutações, que ele engane o sistema imunológico do homem, né? E produza, por exemplo, uma variante delta que tem uma transmissibilidade muito maior. E aí ele consegue circular mais e mais, e esse vai ser no ciclo.
né? Vai sendo a bola de neve. Então, acho que a gente pensar em questão de dose, a gente tem que fazer um comparativo em relação a outro vírus, a outra vacina. Mas falando em relação à dose primária, né? Então, aquela vacina que é dose primária, que é dose única, e aquela vacina que precisa ser 2 doses, foi muito mais, Elígia, por uma questão de estudo mesmo. Sabe aquele estudo que a gente estava explicando na fase 1, na fase 2, na fase 3? O estudo clínico, quando ele não é como que eu posso dizer? Ele tem um script, né? Antes de você começar um estudo, até no laboratório, você precisa ter um roteiro. Então, a gente não faz, o mundo científico, ele não começa a testar essa vacina na população e vai ver o que acontece, né? E com o decorrer, a gente pensa lá na frente se vai dar umas... Não, a gente tem todo um roteiro, né? São digamos assim, é um roteiro que a gente chama de projetos, né? É um projeto de estudo científico todo pré-aprovado. Então, foi muito mais essa questão. Então, a vacina da Janssen, o laboratório optou por ter um script, né? Por ter um roteiro ali, por ter um desenho do estudo clínico. Então, cientificamente, a gente chama de desenho do estudo clínico, desenho daquele estudo, daquela vacina foi para uma dose, foi para dose única, diferente do desenho para as outras vacinas, né? Então, você vê que a vacina da Janssen, ela foi uma vacina que foi até mais tardia, ela começou a ser testada, ela começou a ser depois das outras vacinas. Então, talvez esse seja o motivo, né? Então, no início, a gente estava ali buscando uma segurança, uma eficácia maior, e aí os laboratórios tiveram a proposta de uma vacina de 2 doses, tá? Ao invés de dose única. Mas se você tivesse feito um desenho clínico para dose única, talvez a gente pudesse ter outras opções de vacina dose única, tá? Mas, muito mais em relação a essa questão do desenho clínico, tá? É uma justificativa para essa questão de doses, mas não sendo a favor, né? Porque assim, é porque eu vou falar que eu preciso organizar o raciocínio para não ficar sem entendimento. Mas assim, quando a gente fala de que a vacina ela tem a sua melhor eficácia, ou pelo menos aquela eficácia que foi proposta, né, naquela porcentagem que foi proposta nos estudos, é quando ela tem a sua aplicação de acordo com a bula, tá? Então, exemplo, para a gente falar de uma eficácia de uma Pfizer, você tem que tomar as 2 doses com intervalo de 21 dias, que é o intervalo que está ali na bula, né? Tem um intervalo aí estendido de 12 semanas, mas, enfim, você tem que tomar as 2 doses nesse intervalo mais ou menos proposto, entre 21 dias e 12 semanas, para que você atinja aquela porcentagem de eficácia. Mas a primeira dose de uma vacina da Pfizer, por exemplo, ela já mostra alguma eficácia para a infecção moderada a grave, ou seja, para aquela doença mais grave, ela já se mostra um pouco eficaz, tá? Então, vale a pena a gente ter um pouquinho desse insight, desse raciocínio em relação ao desenho clínico que foi proposto, em relação à eficácia que você pode até ter na primeira dose, mas que na sua eficácia total vai ser atingida na segunda dose, mas essas diferenças vão existir por conta disso. Não sei se eu me fiz clara, mas... Nossa, você foi muito clara, porque assim, o resumo para mim, que sou jornalista e não médica, primeiro ponto, a gente tem que pensar para o que a vacina é destinada. Neste caso, a vacina está sendo destinada para os casos mais graves da doença, que era o que estava superlotando os hospitais, deixando o pessoal na fila morrer, literalmente, na fila, que é uma coisa, morrer sem ar, uma coisa horrorosa. Só de imaginar dá um desespero. Outras pessoas aqui, eu acho que no Brasil inteiro, mas em São Paulo a gente viu no auge alguns hospitais sem o kit, inclusive de intubação, ou seja, já estou entubado, mas posso acordar porque não tive medicamento. Então, esse tipo de internação, já a ideia da vacina não é evitar que a pessoa se contamine com a Covid, mas sim evitar que, caso ela se contamine, ela não desenvolva a forma mais grave que precise de internação ou que a leve à morte. É basicamente isso, né? Perfeito. Então você entendeu? Não, você desculpei, eu entendi. Reduzir a infecção, a circulação do vírus, isso são passos consequentes, né? São passos seguintes, né? Então, conforme você for reduzindo essa questão de gravidade da doença, você naturalmente também, até porque
tudo bem, a eficácia contra a infecção leve sintomática que a gente fala pode não ser 100%, pode não ser 90%, pode não ser 70%. Mas se ela for em torno de 50%, por exemplo, que é uma Coronavac, você reduz bastante também a circulação daquele vírus, você reduz bastante também a chance de infecção daquele indivíduo, a chance de transmissão daquele indivíduo. Então, é aliado, né? Mas, assim, o foco principal, a importância principal dessas vacinas vai girar em torno, né? Vai ser em torno da forma grave, da gravidade da doença, da internação, do óbito, né? Tanto que a taxa do número de óbitos a gente viu que caiu, né? Então, vai gerar principalmente em relação a isso, mas, consequentemente, né, com o passar do tempo, a gente vai ter sim, vai ter também, né, uma redução do número de pessoas infectadas, de pessoas transmitindo, e isso é uma questão natural, conforme o avanço da vacinação, conforme o número de pessoas vacinadas, a gente vai conseguindo atingir o maior número de pessoas vacinadas, tá? Salientando que isso é desde que, como você falou, sejam seguidas as orientações. Não adianta a pessoa tomar uma dose, igual está acontecendo, e a pessoa não voltou nunca mais. A Janssen, tudo bem, você vai tomar só uma dose mesmo por enquanto, né? Mas as outras vacinas não adianta, não tomou a segunda dose, esqueceu. Exato, então, aí, porque aí você não consegue atingir ali o nível de eficácia suficiente que foi proposto, né? Então, você ficar com uma dose somente, você vai ficar com uma eficácia menor do que uma eficácia com 2 doses, né? Isso porque o que o laboratório indica, assim, não é para fazer da cabeça da gente. Então, assim, as pessoas não podem colocar um bolo no forno e esperar tirar uma torta. Você tem que fazer as coisas já de forma planejada e seguindo a orientação. Ficou bem Até claro. porque essa orientação não saiu do nada, né? De novo, voltando ao que a gente discutiu, né? Foi todo um desenho clínico, foi todo um script, né? Vamos dizer assim, foi todo um projeto, um planejamento. E o estudo, quando ele é feito nessa população, seja ele na fase 2, numa população menor, numa fase 3, numa população maior, ele avalia todas essas variáveis, né? Justamente para que ele passe o resultado final seja o resultado mais elaborado. Então, quando ele determina que são 2 doses, quando ele determina o intervalo entre essas 2 doses, ele está determinando ali o melhor cenário, né? O melhor cenário de eficácia, o melhor cenário da segurança. Então, por isso que não dá para a gente começar a querer reduzir o tempo, aumentar o tempo entre uma dose e outra, fazer, né, no dia que fizer sol, eu vou fazer a segunda dose. Não dá para ser assim, porque você vai fugir daquele melhor cenário, daquela melhor opção, né, que está sendo proposta. Doutor, eu queria entrar no mérito que eu acho que é inevitável quando a gente está falando de vacina, que é a questão dos movimentos anti-vacina, né? Não é uma coisa nova. A gente vê que, historicamente, por exemplo, a gente pega países como Itália, Estados Unidos, há correntes muito fortes anti-vacina. Aqui no Brasil, quando a gente fala disso, talvez a gente lembre ali da outra história, né? Revolta da vacina, comecinho ali do século passado, mas é uma circunstância completamente diferente, as pessoas perseguindo os Oswaldo Cruz, enfim. E hoje a gente vê muito o crescimento desses movimentos aqui no Brasil, né? Os chamados anti-vaxxers. O que eu queria perguntar para você, é claro que assim, a questão social, ela é muito impactada pela opinião de pessoas que influenciam. Se você segue determinado grupo, determinada ideologia e pregam para você que a vacina é vilã, assim como nessa questão da pandemia a gente vê muito esse versus, há médicos que são bonzinhos e médicos chamados de vilões, coisas do tipo. Então, é natural a gente pensar, pelo tanto que muitas pessoas são influenciáveis, que elas entram nesse pensamento por conta do que elas consomem, de desinformação, às vezes de excesso de informação, também você não sabe para qual lado você olha, enfim. Do ponto de vista técnico, você, como infectologista falando, há alguma circunstância que justifique em algum momento que um grupo, que uma pessoa seja anti-vacina? Porque a gente vê muito a questão do julgamento, né? A gente trata a gente que é anti-vacina como a gente trata um terraplanista, então tem muito essa questão da provocação, afins.
Mas eu acho importante entrar nesse mérito técnico. E é técnico mesmo, tá, Bruno? Assim, independente de qualquer ideologia, qualquer questão política, falando um pouquinho sobre esses movimentos, né? O Brasil não era um país que tinha esse cenário, né? Não tinha esses grupos tão fortes como você falou. Isso era muito mais discutido ali nos países da Europa, Estados Unidos. Você tinha muito mais pessoas que falavam contra, né? E historicamente, se a gente for parar para pensar, talvez um marco aí nessa questão de grupos anti-vacina, a gente tem a 1998, tá? Que foi não foi o surgimento, mas foi a publicação de um artigo científico, tá? Bastante equivocado, extremamente questionável no mundo científico, que inclusive foi um médico que foi banido, né, de publicar qualquer coisa, foi banido, quase banido, assim, o seu CRM, digamos, né, extremamente criticado. Ele fez um trabalho, publicou um artigo que ele fazia uma associação entre entre a incidência de autismo e a vacina de sarampo. Acho que vocês, como jornalistas, já ouviram falar sobre esse artigo, né? Sim. Talvez aí tenha surgido a questão desses grupos anti-vacina, ou tiveram ali, né, se apegaram a esse artigo e tiveram aí um ganho de força. Esse artigo já foi completamente discutido, né? Como eu falei, esse médico foi banido, né, de publicar qualquer coisa. Essa revista que publicou esse artigo, ela teve que se retratar no mundo científico, tá? A gente já teve inúmeros outros artigos que já derrubaram essa associação, assim, e derrubaram com embasamento científico, técnico, tá? Mas, infelizmente, como você falou, né? É uma questão ainda de um pouco de ideologia. Então, pessoas que querem se apegam talvez a um argumento como esse, tá? E aí, esses movimentos, eles são tão perigosos, né? E tão críticos para o mundo, que você observa que, por exemplo, 2016 a gente estava tranquilo em relação ao sarampo, né, no Brasil. E aí você tem a reintrodução do vírus, né, exportação, né, exportado muito dos países europeus, né, e você tem uma epidemia ali de sarampo em 2018 por conta disso, né? Vocês lembram, a gente lembra, foi um pouquinho antes da pandemia do coronavírus, a gente teve uma corrida de vacinação do sarampo, né? Os adultos, aí eu acho que foi aí que a Elígia pegou essa informação de que era uma dose, né? Na verdade, Elígia, é a dose de reforço, né? Ela era para ser considerada a dose de reforço no que a gente adulto, tomou na infância ou adolescência, né? Isso. A nossa geração, a maioria das pessoas ali da nossa geração, quando eu falo nossa geração, eu estou falando em torno de 20 a 50 anos, tá? A 40, 50 anos. Mas essa geração, em teoria, em tese, tomou ali as primeiras doses na infância. E aí tomava uma dose de reforço na vida adulta, porque para tentar conter aquela epidemia de sarampo que estava em 2018. A gente teve uma confirmação alta de número de casos, né? Passou de 1.000, né? Chegou a quase 10 mil em todo o país em 2018, com o número de óbitos. Então, é uma doença que é extremamente transmissível, é uma doença que mata, né? Mas é uma doença completamente imunoprevenível, que a gente fala, né? É uma doença que se você tiver a vacina, se você tiver uma alta taxa de vacinação naquela população, você consegue frear, você não tem a transmissão, você não tem a continuação daquela epidemia, né? E, infelizmente, quando a gente chega em 2016, a gente começou a atingir as menores taxas de vacinação, né? A gente não conseguia atingir ali nem 70% de vacinados contra, de uma forma geral, né? E aí inclui sarampo, cachumba, rubéola. E você começa a ter a circulação desse vírus novamente, né? Então, uma coisa totalmente prevenível. E aí vem uma questão muito, acho que muito ética, né?
E aí a gente está falando de uma forma ética como sociedade, né? O Uhum. papel de cada um na sua sociedade, né? Quando a gente tem uma circulação, uma doença que pode matar, né? E mata principalmente criança abaixo de 5 anos, que isso é um dado importante, né? Então, se a gente fala de sarampo, que é uma doença que mata criança, principalmente criança menor de 5 anos, é uma coisa que é uma questão ética importante. E você sabe que aquela doença ela é totalmente prevenível com uma vacina? Por que você não vacinou, né? Então você olha ali, você vai buscar o seu calendário, o seu cartão vacinal, você busca a sua carteirinha de vacinação e você tem que se perguntar: eu consegui de alguma forma contribuir para isso? Né? Vale a pena essa reflexão. Eu acho que usar uma doença que não é tão na mídia como sarampo, né? Diferente do coronavírus, porque eu acho que o coronavírus é difícil você discutir, porque tem muita questão já foram questões que envolvem muita questão ideológica, política, as pessoas polarizaram demais a doença, mas a gente sai um pouquinho do coronavírus, discutir, sei lá, uma doença como sarampo, que é prevenível em relação às vacinas, e aí você vê que é uma doença que também mata, a população que mata, e você se questionar, será que eu contribuí para isso? E aí você ir atrás da sua carteirinha de vacinação e você vê, olha, não, eu fiz a minha dose de reforço aqui do adulto. Eu não questionei em 2018, quando o estado de São Paulo decretou que tinha que fazer a dose de reforço nos adultos, eu não questionei. E você observa, a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, não querendo entrar no mérito, mas citando, é uma vacina de vírus vivo atenuado. É uma vacina que tem uma chance maior de reação, né? E quando eu falo reação vacinal, é reação comum, é reação que está esperada. Então, é aquela febre, né? Depois que você toma a vacina, é aquele corpo dolorido, é aquela dor de cabeça, é aquela dor no local da vacina. Então, são reações que são esperadas, mas a chance dessas reações para uma vacina de vírus vivo atenuado, ela é maior do que para as vacinas, por exemplo, de vírus inativado. Coronavac, influenza, tá? Até mesmo de um vírus, de uma vacina de vetor viral, como a Janssen, como a AstraZeneca, tá? Então, acho que é importante a gente refletir, e aí valeu essa repescagem aí da questão histórica, né, dos movimentos anti-vacina, acho que vale a pena a gente citar esse ponto, né, nesses movimentos, e vale a pena a gente refletir o quão perigoso essa atitude é num cenário de sociedade, num cenário mundial. Então, algo que acontece lá na Europa, ela impacta num país como o Brasil, por exemplo, né? Que a gente estava ali tentando seguir com essa erradicação do sarampo, né? Mas cai por terra quando a gente tem essa exportação de pessoas, né, de outro país que tem essa ideia de grupo anti-vacina, né, que não se vacinaram numa taxa de vacinação ideal, e quando a nossa taxa de vacinação estava baixa, tá bom? É importante pensar também que o Brasil, ele era quase que um exemplo, né? A gente tem um Programa Nacional de Imunização, que é a lei de 1976, se não me falha a memória, né? Mas a gente tem um Programa Nacional de Imunização. Então, o Brasil, diferente de muitos outros países, né, e países ricos aí, ele já tem toda uma estrutura de vacinação. A gente tem um calendário de vacina gratuito. Acho que as pessoas têm que ter noção disso, né, da importância disso, né, do impacto disso para a sociedade. A gente tem um calendário de vacina gratuito, né, para todas as faixas etárias, né. A gente tem ali para a criança, para o recém-nascido, a vacina de BCG é uma vacina que ela é dada em todas as maternidades, né, para a criança ao nascer, né? E a importância disso para a saúde pública é que a gente não vê pessoas morrendo de meningite e tuberculose, né? Sim. Então, se a gente não tivesse uma obrigatoriedade, uma disponibilidade de uma vacina gratuita como a BCG, talvez a gente tivesse um cenário aí que a gente podia estar discutindo aqui, crianças morrendo, né? De meningite por tuberculose. Então, é uma questão muito grave, tá? E, assim, ter o Brasil num cenário que ele é quase um exemplo em relação a isso, né? Ele tem um Programa Nacional de Imunização, ele tem estrutura. Então, não é todo país que tinha rede básica de saúde
com geladeira para armazenamento de vacina, né? Com a enfermeira, a técnica de enfermagem ali para aplicar a vacina, que já tem o seu treinamento para aplicar, tá? Porque todos os profissionais que trabalham ali na rede básica de saúde, eles são extremamente treinados para aplicação de vacina, né? Eles são extremamente treinados para até checar calendário, carteira de vacinação, né? E indicar ou não aquela vacina. Então, assim, o Brasil, ele é favorecido em relação a isso. Então, era para a gente ter sido o exemplo do exemplo em relação à vacina de Covid, né? Se a gente pensar, a gente tinha o potencial de ter uma velocidade de vacinação máxima, né? Porque a gente já tinha estrutura, a gente tinha a rede básica de saúde, a gente já tinha estrutura, a gente já tem uma política mesmo, a gente já é nosso se vacinar, né? Já é do brasileiro buscar a vacinação muito mais do que em outros países, né? A gente já tem essa questão de ser gratuito. Acho que essa questão da vacina, a vacina da Covid, ela tá exclusiva no SUS. Eu acho que é outra questão muito bacana de ser discutida. Não sei se mas só citando, é algo que faz a gente pensar, faz a gente refletir a importância do nosso sistema único de saúde, né? Defenda o SUS, né? Defenda o SUS, né? E assim, a gente só ter o acesso à vacina pelo SUS fez muita coisa ser questionada, né? Então, vale a pena a gente pensar nessas coisas, tá? Não sei se eu me estendi de novo, não, mas... Não, você não se estendeu, você está ótima. E acho que esse contraponto da responsabilidade como sociedade, né, numa responsabilidade social, coletiva, né, e essa questão dos grupos, o quanto isso é perigoso, você disseminar esses conceitos errados, você disseminar informações erradas em relação à vacina, vale a pena você refletir a sua responsabilidade, e aí vai uma questão muito mais ética do que política, do que ideológica, tá? Eu acho que é ética e também, hoje em dia, esbarra em política e ideologia, não tem como fugir, porque não tem como, infelizmente, porque é isso que você falou, o Brasil é um exemplo e as pessoas, assim, não todos, óbvio, mas uma parte da população tem uma mania, entre aspas, de achar o que vem de fora muito bom e não valorizar o que a gente tem de bom aqui dentro. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem problemas, precisa ser revisto em vários aspectos, mas ele é muito bom. Essa questão que você falou da vacinação ser distribuída, principalmente a da Covid, de maneira gratuita, e de uma maneira que leva em relação a grupos de risco, idade, critérios médicos, é excelente, porque senão o que ia acontecer aqui seria pessoas pagando e quem não tem dinheiro morrendo à míngua em fila de hospital. Os pilares do SUS aí entra, né? Exato. A gente entra aí nos pilares do SUS, a equidade, né? Você ser desigual para quem precisa ser desigual, né? Justamente você priorizar quem mais precisa, quem está em maior risco, né, em detrimento de, por exemplo, uma pessoa jovem, sem comorbidades, né, que poderia ter um acesso aí mais rápido se essa vacina não fosse distribuída pelo SUS, né, então... mas a justiça social, isso é justiça social, isso é equidade. Igualdade, não tem igualdade se você não partir do mesmo ponto. Então, assim, a gente está falando de uma doença que mata em vários aspectos, mas nesse caso, está falando da Covid. Então, no começo, o pessoal falava assim, poderia vender. Poderia vender? Não, gente, só pode vender depois que todo mundo tiver imunizado. Aí, se alguém quiser tomar mais, aí vai da cabeça de cada um. Mas a obrigação do governo é isso. Eu acho que, não sou falando bobagem, está na Constituição. A gente tem direito à saúde. Então, assim, não pode deixar a pessoa, como eu disse, morrer à míngua, porque você morrer sem poder respirar, é um cenário horroroso. Acho que todo mundo tem medo de morrer sufocado. E era o que estava acontecendo. A vacinação, ela veio para isso, e eu acho que tudo que você falou aqui, o que tem de mais importante com essa questão, algumas doenças no Brasil, como a tuberculose, elas são endêmicas, ou seja, elas são daqui, as pessoas daqui têm em outros lugares, elas estão erradicadas, então é normal que cobrem que a gente esteja vacinado em relação a isso, para que não aconteça o que aconteceu com sarampo, que foi o exemplo que você deu, que o pessoal resolveu não se vacinar, e aí veio e acabou contaminando algumas pessoas, e a doença acaba crescendo na população. Acho que é importante a gente saber para que a vacina serve, e parar de querer falar sobre assunto que a gente não entende. Pegar a informação com quem conhece, que são os médicos, os infectologistas, o pessoal da área de saúde, ter respeito pelo trabalho que eles fazem. Principalmente porque a gente vai agora, finalizando aqui, falar dessa questão que tem grupos que não podem se vacinar. Não é porque eles não querem,
é porque, por alguma questão de saúde, não dá, ou por ter alergia a algum componente da vacina que está sendo dada, não só na questão da Covid, como em outras vacinas, ou por ter alguma doença, como você falou com a gente aqui antes, pessoas que, por exemplo, têm um sistema imunológico mais fragilizado, que estão em algum tratamento médico, de repente não podem se vacinar, porque é o que você falou, os efeitos colaterais de uma vacina, por mais fortes que eles sejam para uma pessoa saudável, ninguém vai morrer do efeito colateral, se você estiver saudável e não tiver alergias. Então, assim, tem gente que não pode porque já está com o sistema imunológico ruim. Então, assim, a imunidade de rebanho que tanto se fala e a vacina como um pacto coletivo, eu queria que você falasse disso, as pessoas que não podem se vacinar, para finalizar aqui. E essa necessidade de pensar assim, não sou eu que tenho que me vacinar, eu tenho que me vacinar pensando no meu papel como cidadão, meu papel social. Então, assim, fala um pouco disso, por favor. Só falar, né, em relação a esse não pode vacinar, isso é muito restrito, tá? Ele já, de modo geral, todos devem se vacinar, todos podem vacinar. Os grupos que, em tese, poderiam ter alguma restrição, são grupos muito pequenos. Então, são aquelas pessoas que apresentam, sei lá, ou apresentaram, né, reação vacinal importante, então aquela anafilaxia, né, a pessoa que precisa, que fecha glótica, precisa ser medicada se ela já apresentou algum episódio desse anteriormente, né, na sua vida, essa pessoa precisa passar por uma avaliação antes de ser vacinada. E aí entra para qualquer vacina, não é só para vacina de Covid, né? Então, como a gente discutiu antes, a gente tem uma exposição de vacina, de novo, né, a nossa geração tem uma exposição de vacina que a gente consegue ter esse histórico. Então, se no seu histórico você foi alertado que você teve uma reação muito grave, se você teve uma anafilaxia, né, um angioedema, alguma coisa mais grave depois de alguma vacina durante a sua vida, você faz parte de um grupo muito, muito, muito pequeno que pode ter reação a outros componentes. E aí vai de qualquer vacina, até mesmo se você for tomar vacina de gripe, você tem que avaliar esses componentes, se você for tomar vacina de hepatite B, você tem que avaliar esses componentes, toda e qualquer vacina. E aí vai entrar, é claro, a vacina de Covid também, tá bom? Então, primeira contraindicação, digamos assim, seria essa questão de reação adversa, né, ou não é reação adversa, mas reações graves, anafiláticas, né, de risco à vida, a algum componente, ou seja, aquele famoso alergia a algum componente da vacina. Sim. Tá bom? Esse é o famoso alergia ao componente. Outro grupo, que aí não é uma restrição, não é uma contraindicação absoluta, mas são grupos de pessoas que estão ali com o sistema imunológico mais dependente, né? Então é o que a gente chama de imunossuprimido, que são as pessoas que tomam, sei lá, altas doses de corticoide, que tratam alguma doença autoimune, pós-transplante, em quimioterapia, em algum tratamento mais específico, esses pacientes, essas pessoas, elas devem procurar o seu médico, então aquele médico que acompanha, então quem faz o transplante, o hematologista, ele busca esse médico que acompanha ele para essa doença, passa por uma avaliação e esse médico vai autorizar ou vai contraindicar aquela vacina. E aí, de novo, isso é para todas as vacinas, tá? Não só para a vacina da coronavírus, contra coronavírus, mas para todas as vacinas. Então, quem está passando por quimioterapia, quem está pós-transplante, são tratamentos muito específicos, né? Então, esse grupo de pessoas, ou que tem alguma doença autoimune, são pessoas que geralmente fazem um acompanhamento médico mais de perto, e são essas pessoas que vão ter que procurar um atendimento antes de fazer a vacina. De um modo geral, a gente não tem uma contraindicação absoluta, tá, contra a vacina da Covid, tirando essa das alergias e tirando essa contraindicação relativa, não é uma contraindicação, é só uma recomendação, tá? Então, a questão da imunidade de rebanho, além dessa questão de grupos restritos que não poderiam se vacinar, é muito mais também para que você reduza a circulação do vírus naquela população. Entendi. Então, quando a gente fala numa imunidade de rebanho, a gente não está falando só na aquisição de imunidade pelos indivíduos, mas a gente está falando numa redução de circulação do vírus
naquela população. Então, se você tem um maior número de pessoas vacinadas, você tem um maior número de pessoas com menos chance de ficarem infectadas. Consequentemente, você tem uma circulação do vírus menor. E essa circulação do vírus menor, ela permite várias coisas. Ela permite que aquele vírus, por exemplo, não consiga ter tantas mutações, não consiga produzir tantas variantes. Então, por que a gente começa a ter um número maior de variantes? Porque a gente ainda tem uma alta taxa de circulação de vírus, né, na população. Então, quanto mais o vírus circular, maior a sua chance de mudar, né, de fazer a mutação e ter as suas variantes. Então, acho que falar de imunidade de rebanho, a gente tem que falar não só da quantidade de pessoas vacinadas e da proteção, mas também uma proteção subsequente, que é essa questão da circulação do vírus. Então, a gente consegue reduzir essa circulação de vírus na população, tá? Acho que esse também vai ser um papel aí em relação à vacina. Até para encerrar com uma frase que o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, falou há pouco tempo, referente a essa questão da vacina. Ele comentou que no Liverpool 99% dos jogadores foram se vacinar sem que ele precisasse conversar individualmente com cada um deles recomendando. Ele disse, se a vacina, que é algo coletivo, do bem-estar social, da segurança social, é um atentado à sua liberdade, então a gente deveria questionar coisas como proibir que as pessoas dirijam embriagadas e coisas do tipo. A gente acaba liberando tudo, então, já que a liberdade acaba sendo sempre um argumento para esse tipo de conduta, né? Doutora, eu queria muito agradecer sua participação, foi fantástico contar com todas essas informações que você trouxe, né? Pitaco todo mundo dá, todo mundo vai continuar dando, mas é sempre importante que as pessoas busquem a opinião de quem entende e realmente sempre ter essa noção de que a questão técnica, a questão da saúde do coletivo tem que estar sempre acima das ideologias. A gente sabe que é meio utópico ter esse tipo de desejo, mas de algum modo a gente tenta contribuir levando aí realmente não a opinião, mas a informação de quem sabe do que está falando. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Bruna e Elígia. Obrigada de verdade, você está no momento aí, maternidade, a gente ouve os sons de criança ao fundo, a gente imagina que foi um esforço maior ainda, porque ter bebê, ter criança em casa e se dispor a falar de um assunto tão importante. Então, obrigada de coração. Gente, vocês viram que eu caí. Se foi tomar vacina, né, Elígia? Foi tomar vacina, não façam como eu, não fiquem caindo por aí. A internet hoje está tensa, mas o assunto foi muito legal, a gente saiu muito mais esclarecido, isso é que é legal. A gente espera que vocês que assistiram de Tudo Um Pode de hoje também tenham curtido a conversa, peguem essa informação, divulguem, porque ela é importante. É legal saber das coisas para a gente poder discutir. Como diz o Bruno, todo mundo dá pitaco, mas é melhor dar um pitaco com algum lastro com a realidade do que chutar a informação. Então, se você gostou desse assunto, curte o canal. Se você quer sugerir alguma coisa para a gente conversar, põe aqui embaixo nas sugestões, porque aqui a gente fala de tudo. Esse programa vai ficar disponível no YouTube e nos streams de som, como o Deezer e o Spotify. Às vezes eu esqueço o nome deles, mas é Deezer e Spotify. Então, você vê uma pessoa dos anos 20, praticamente. Então, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada novamente. Beijo.